Patrios. 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 Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos ao Pod Trials. É muito bom ter a nossa comunidade aqui de novo para mais uma análise focada. Obrigada pela companhia, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa condição bem desafiadora da cardiologia pediátrica, né? Super importante para quem está na batalha da prova de título, a estenose mitral congênita. Basicamente é isso. A válvula mitral, aquela portinha entre o átrio e o ventrículo esquerdos, não abre direito. Aí o sangue tem dificuldade para passar. Exatamente. E assim, isolada, ela não é das mais comuns, não. Mas o manejo dela é bem complexo. E para entender e tratar direitinho, é fundamental conhecer as classificações, tanto a anatômica quanto a funcional, sabe? Elas que guiam a gente na terapia. Falando em anatomia, então, tem umas formas diferentes, né? A classificação de Van Praag, por exemplo, o que ela mostra pra gente? Sim, Van Praag foca nos tipos anatômicos. Pode ter, por exemplo, um anel supramitral, é tipo uma membrana extra, acima da válvula, que atrapalha o fluxo. Outra forma bem conhecida é a válvula mitral em paraquedas. O detalhe-chave aí é que todas as cordinhas vão parar num músculo papilar só. Isso restringe muito a abertura. Entendi. Um músculo só para todas as cordas. Isso. E tem também a válvula em Hammock, ou tipo rede, né? Que é quando tem tecido demais na válvula ou ele está inserido de um jeito estranho. Também pode obstruir. Certo. E como isso impacta o funcionamento? A classificação de Carpentier entra aí, né? Para falar do movimento? Exato. Carpentier olha para o movimento dos folhetos. Na estenose congênita, a gente vê muito os tipos 3 e 4. O tipo 3 é quando o folheto tem dificuldade para abrir na diástole, sabe? Geralmente por fusão ali nas comissuras, ou as cordoalhas estão mais grossas, grudadas. Já o tipo 4 pode ser por causa dessas anomalias mais complexas lá embaixo, no aparelho subvalvar, como na válvula em paraquedas mesmo, que a geometria toda atrapalha. A estenose pode vir de problema em vários níveis, né? O anel pode ser pequeno, os folhetos grossos ou grudados, ou aparelho subvalvar mesmo, cordas curtas, grossas, fundidas, ou os músculos papilares anormais. E tem também o duplo orifício mitral, né? Que, apesar do nome, nem sempre causa estenose sozinho. Pois é um ponto importante. O duplo orifício mitral pode ou não causar estenose por si só, mas o mais comum é ele vir junto com outras malformações. É um sinalizador, muitas vezes. E essa é outra questão chave, né? A estenose mitral congênita raramente vem sozinha. Raramente mesmo. É muito comum ela estar associada com outras coisas. Coartação da aorta, defeitos do septo ventricular, os DSVs, ou até quadros bem mais complexos, tipo a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Imagino que essas associações compliquem tudo, né? Uma coartação junto com a estenose mitral, como isso impacta? Com certeza complica. Pensa assim, a coartação aumenta a pressão que o ventrículo esquerdo tem que vencer para ejetar o sangue, após carga. E esse mesmo ventrículo já está com dificuldade para encher por causa da estenose mitral, né? Que afeta a pré-carga. Então, é um estresse hemodinâmico bem maior. Isso influencia muito a decisão de quando e como operar. Faz todo sentido. E para a gente ver tudo isso, o diagnóstico depende muito do ecocardiograma, imagino. Sem dúvida alguma. O eco bidimensional com Doppler é a base de tudo. Ele mostra a anatomia da válvula em detalhes, mede o gradiente de pressão para ver a gravidade da estenose, avalia a função do ventrículo e, claro, identifica essas lesões associadas que a gente comentou. E as técnicas mais novas, tipo 3D, 4D? Ajudam muito. O Eco 3D e 4D dá uma visão espacial incrível, ótima para o planejamento da cirurgia. E o eco transesofágico ou o epicárdico feito ali na hora da cirurgia são essenciais para guiar o cirurgião no reparo e para checar se ficou bom logo depois. Certo. E falando em tratamento, o caminho é sempre a cirurgia? Olha, para a estenose mitral congênita que causa sintomas ou que é hemodinamicamente importante, sim, o tratamento é cirúrgico, não tem muito para onde correr. E aí vem a grande decisão, né? A encruzilhada. A gente tenta reparar a válvula que o paciente tem, fazer uma plastia mitral, ou a gente tem que trocar por uma prótese. E qual a preferência? Por que se tenta primeiro o reparo? A preferência é sempre pelo reparo, a plastia, principalmente em crianças.
A ideia é preservar a anatomia natural o máximo possível. Uma válvula reparada pode crescer junto com a criança, né? Evita aquela anticoagulação para a vida toda que as próteses mecânicas exigem e tende a durar mais que as biopróteses nos jovens. E o que se faz no reparo, tecnicamente? Tem várias técnicas. Abrir as comissuras, que estão grudadas, a comissurotomia, tirar aquela membrana do anel supramitral se tiver, dividir um músculo papilar único, às vezes alongar ou reimplantar umas cordinhas, depende muito do caso. Mas e quando não dá para reparar? A troca valvar, bebês, crianças pequenas, quais são os problemas? Os desafios são enormes. Prótese mecânica precisa de anticoagulante para o resto da vida. Imagina controlar isso numa criança pequena. O risco de trombose ou de sangramento é alto. Já as biopróteses, que não precisam do anticoagulante, têm outro problema. Elas degeneram, calcificam muito rápido em gente jovem. Aí precisa reoperar logo. E tem a questão do tamanho, né? A prótese que serve num bebê vai ficar pequena quando ele crescer. É o tal do Patient Prosthesis Mismatch. Ou seja, mais cirurgias no futuro são quase certas. Nossa, complicado mesmo. Então os resultados a longo prazo podem variar bastante. Depende demais da anatomia que a criança tinha no começo, se tinha outras lesões junto e, claro, do sucesso da primeira cirurgia. O reparo, quando funciona bem, costuma dar uma sobrevida melhor, com menos reoperações. Mas mesmo assim, mesmo com um bom reparo, muitos pacientes vão precisar de mais alguma intervenção ao longo da vida. É super importante alinhar essa expectativa com a família, sabe? O acompanhamento é para sempre. Então, para a gente fechar os pontos para a prova, o que é crucial lembrar? Estenose mitral congênita é importante, precisa de cirurgia. Conhecer bem as classificações, Van Prague para anatomia, Carpentier para função, é vital. O reparo, a plastia, é sempre a primeira opção, se der, por causa de todos esses problemas das próteses em crianças. E o acompanhamento cardiológico é para a vida toda. Fica até uma reflexão, né? Com todos esses dilemas das próteses em crianças, trombose, degeneração, crescimento. Que tipo de inovação a gente pode esperar? Será que novos materiais, técnicas de reparo menos invasivas ou, quem sabe, engenharia de tecidos poderiam um dia facilitar essa decisão tão difícil para os cirurgiões e para as famílias? É algo para a gente ficar de olho, para pesquisar. Excelente discussão. Pessoal, muito obrigada pela companhia nessa análise detalhada hoje. Continuem firmes aí nos estudos, viu? E a gente se encontra na próxima aqui no Pod Trials. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos ao Pod Trials. É muito bom ter vocês aqui com a gente para mais uma sessão de aprendizado. A gente agradece demais a audiência, viu? E o interesse em aprofundar os conhecimentos conosco. Hoje, olha, temos um material bem rico sobre cardiopatias congênitas, avaliação cardíaca e, para consolidar, que tal algo mais interativo, hein? Preparamos tipo uma arguição, um quiz rápido. Ah, que ótima ideia! Revisar assim ativamente, testando mesmo o que ficou, é excelente para fixar conceitos complexos como esses, né? Com certeza. Principalmente em cardiopediátrica, que cada detalhe conta muito. Exatamente. Então, serão 10 perguntas, a gente lança a pergunta, dá um tempinho para pensar e nossa especialista já traz a resposta e comenta um pouco. Vamos começar com os shunts, pode ser? Vamos lá. Primeira questão, então. Qual é a principal característica, assim, fisiológica de um defeito do septo ventricular, o famoso DSV? Bom, uma característica fundamental, né, é a presença de um shunt. É uma comunicação que não deveria existir ali no nível ventricular. E geralmente o fluxo vai da esquerda para a direita. E por que essa direção, esquerda para direita, é a mais comum? É por causa da diferença de pressão, sabe? O ventrículo esquerdo, normalmente, ele tem uma pressão bem maior que o direito na hora da sístole. Então, o sangue acaba indo para o lado de menor pressão. Ah, entendi. E essa é a consequência hemodinâmica principal do DSV. Por isso que defeitos grandes podem levar, até rápido, a uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo e lá nos pulmões também. Entendido. Perfeito. Seguindo ainda nos shunts, mas pensando nos bebês prematuros, como costuma se apresentar o sopro de uma persistência do canal arterial, o PCA, neles? Olha, em prematuros é um pouco diferente. O sopro do PCA costuma ser só sistólico, só durante a contração do coração. É só sistólico.
Isso. Conforme o shunt aumenta, ele pode até ficar mais forte, mais prolongado, mas aquele sopro clássico, contínuo, que chamam de maquinaria, que a gente ouve em crianças maiores ou adultos, bom, esse é menos comum nos prematurinhos. É interessante essa diferença por causa da prematuridade, né? Voltando para o DSV rapidinho. Onde é que a gente ausculta melhor esse sopro? Onde ele aparece mais? O local clássico, assim, para ouvir bem o sopro do DSV é na borda external inferior esquerda. É bem ali. Borda external inferior esquerda, ok. Isso. É onde o fluxo turbulento passando pelo defeito costuma gerar o som mais audível. Certo. Agora, mudando um pouquinho o foco, vamos para as valvulopatias congênitas, tá? Especificamente a estenose mitral. Qual achado no eletrocardiograma, o ECG, pode sugerir que o caso é grave? Num caso de estenose mitral-Neurove, o ECG pode mostrar sinais de sobrecarga do átrio esquerdo, sabe? Porque ele está com dificuldade para esvaziar. Faz sentido. E além disso, a gente pode ver também sinais de aumento ou até hipertrofia do ventrículo direito. Isso já reflete a hipertensão pulmonar que vem lá de trás, por causa da congestão. Entendi. E quando precisa de cirurgia para essa estenose mitral congênita? Quais são as principais abordagens, assim, os caminhos? Basicamente, a gente tem duas linhas principais de tratamento cirúrgico. Uma é a reconstrução. Que é o reparo, né? Exato, o reparo da válvula da própria criança, tentando preservar o máximo possível as estruturas dela. E a outra é a troca valvar. Aí não tem jeito, tem que substituir a válvula por uma prótese, que pode ser mecânica ou biológica. E por que geralmente se prefere o reparo nas crianças quando dá para fazer, claro? Preservar todo o aparelho subvalvar. As cordas, os músculos? Isso, as cordas, os músculos papilares, que dão suporte para a válvula, né? E a própria geometria do ventrículo esquerdo. Isso é crucial para a função do coração a longo prazo. Sim. E tem mais, né? Evita aqueles problemas da anticoagulação para sempre, que a prótese mecânica exige, e também evita a durabilidade que costuma ser menor das próteses biológicas nas crianças, que estão crescendo, têm um metabolismo diferente. Nossa, faz todo sentido mesmo. E existem classificações para ajudar a guiar essa decisão cirúrgica na estenose mitral congênita? Alguma coisa que ajude o cirurgião? Sim, existem várias. Uma que é bem prática é a classificação fisiológica de Carpentier e Chiuvi. Ela foca mais em como a válvula está funcionando mal. Ah, legal. Ela faz basicamente duas perguntas-chave. Tem acometimento capilar e onde está a lesão principal? Isso ajuda bastante a direcionar a tática na cirurgia. Interessante. E do ponto de vista da anatomia mesmo, da forma da válvula, tem alguma classificação que descreve tipos específicos? Tem sim. A classificação de Van Prague, por exemplo, é uma delas, bem detalhada na parte anatômica. Um dos tipos que ela descreve, que é bem característico, é a válvula mitral em hammock, ou em rede. Hammock, tipo rede de descanso. Isso. Nesse caso, as cordas tendinhas são curtinhas, grossas e se inserem direto na parede posterior do ventrículo, formando essa aparência de rede mesmo. Que anatomia complexa, hein? E como é que se aborda uma válvula assim na cirurgia? Tem alguma técnica específica para isso? Olha, para esses casos mais complexos, existe uma técnica descrita que envolve, por exemplo, fazer uma incisão no folheto posterior, bem pertinho do anel, para conseguir rebater a cúspide e enxergar melhor lá embaixo o aparelho subvalvar. Daí, dependendo do caso, pode ser preciso dividir um músculo papilar que seja único ou fazer umas fenestrações, uns cortes cuidadosos nas cordas para aliviar a estenose. São técnicas bem delicadas. Imagino, com certeza. Bom, para nossa última pergunta, vamos para um achado de imagem. Na radiografia de tórax, o que pode indicar aquele sinal da poda da vasculatura pulmonar, o pruning, em casos de hipertensão pulmonar grave? Ah, a poda. Esse é um sinal radiológico importante. A gente vê as artérias pulmonares centrais, aquelas mais perto do coração, bem dilatadas, grandes. Mas as artérias mais periféricas, lá na ponta do pulmão, elas se afilam de repente, ficam fininhas. Parece que foram podadas mesmo. Entendi. Isso sugere que o leito vascular lá na periferia diminuiu, né? E pode ser um indicativo forte de hipertensão pulmonar grave. É um achado que a gente pode ver, por exemplo, na hipertensão pulmonar idiopática, na síndrome de Eisenmenger ou na doença tromboembólica crônica. É tipo um sinal de alerta ali na radiografia. Entendido. Um sinal bem importante mesmo.
Bom, essa foi nossa última questão nesse nosso teste rápido aqui. Foi uma ótima revisão, hein? Relembrar esses pontos-chave de fisiopatologia, diagnóstico, tratamento é fundamental. A cardiologia congênita exige essa integração constante de conhecimento, não tem jeito. É verdade. Esperamos que essa dinâmica tenha sido útil aí para a turma fixar o conteúdo. Muito obrigado pela atenção e pela participação mental aqui no nosso quiz. Com certeza foi útil. E vale lembrar, né, a avaliação cardíaca é sempre uma peça de um quebra-cabeça maior. A gente tem que juntar a ausculta, o ECG, a imagem, a clínica do paciente e integrar tudo é sempre o caminho. Perfeito. Fica então essa reflexão, né? Como essas diferentes peças de informação se juntam para a gente conseguir formar o quadro completo do paciente. Pessoal, até a próxima. Continuem explorando e aprendendo com a gente. Na sala de laboratório, luzes acendem, teorias novas descobertas em êxtase, mãos sujas de salvação, mentes brilhantes, conhecimento novo a cada dia, revolução científica mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo de partículas minúsculas, a galáxia